nós, não como mérito nosso, não como algo que parte de nós, mas como algo que o Senhor promove nas nossas vidas e como o Senhor é bom por isso. Obrigado por mais um ano e obrigado por mais uma oportunidade de servir ao Senhor. E obrigado pela Tua palavra que nos encoraja a, por vezes, Deus, não olhar mais para a nossa vida ou para as situações da nossa vida, mas olhar e focar no Senhor. Me capacita, Senhor, para apresentar a Tua palavra de maneira fiel, que o Senhor tire aquilo que é meu e deixe aquilo que é da Tua palavra, e use o Teu Espírito para nos direcionar nesse tempo, tanto na pregação como no entendimento daquilo que vai ser pregado. E é o que eu oro, louvando ao Senhor, agradecendo e suplicando em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Uau, eu estou ainda pensando no testemunho da Jo e pensando em várias coisas que eu me vi na vida da Jo, também no meu trabalho, no meu dia a dia, e como o tempo de louvor também foi muito bom para a gente começar a pensar nesse ano que está começando. E a pergunta que eu queria começar é: será que você começou esse ano de 2024 preocupado com alguma coisa? Ou será que sou só eu? Você abre algumas notícias e há algumas previsões para esse ano, né? Alguns gurus dão previsões de desastres, guerras e crise financeira. Eu acho interessante, porque eu não sou nenhum guru, mas não é difícil prever que essas coisas vão acontecer durante esse ano. E podem haver também questões menos dramáticas que te preocupam. Talvez novos projetos, um novo emprego, uma nova fase da família, uma nova escola e etc. Nós temos jovens entrando no colégio técnico, e eu lembro quando eu entrei no colégio técnico, eu tirei meu primeiro 0 da vida. Então, e foi no Cutuca, então se preparem, faz parte. Será que você passou por períodos, ou está passando por um período na sua caminhada com Cristo, na qual Ele parece não estar ouvindo? Aquelas famosas orações que não passam do teto. Já ouviu falar disso? E aí essas preocupações, elas parecem ainda maiores e ainda mais intransponíveis. E é possível que parte da sua preocupação seja também o que os outros vão pensar quando essas coisas acontecerem ou não acontecerem, ou coisas que você acha que vão acontecer, ou coisas que você acha que as pessoas vão pensar. Isso te incomoda, te trava, te deixa em crise. Eu gostaria que você abrisse em Salmo 13. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui no telão. Salmo 13 diz o seguinte: para o mestre de música, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor leal, o meu coração exulta na tua salvação, cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Alguns chamam esse salmo de o salmo do uivo, ou um salmo de lamento. E como outros salmos, parece que uma pessoa começou a escrever o salmo e uma outra pessoa terminou. Ou parece que alguém começou a escrever
escrever em um momento, e depois ele foi pensar um pouquinho mais e terminou o salmo depois de um tempo de reflexão. Ele começa ali falando que é um salmo para o mestre de música, é um salmo de Davi. Davi escreve esse salmo. O rei de Israel, alguém certamente com muitas preocupações, com muitos motivos para estar em crise. Talvez, muitas vezes, o primeiro a saber de algumas crises, enquanto o povo nem percebia o que estava acontecendo. Uma pessoa com a responsabilidade de manter a paz, humanamente falando, de manter as fronteiras, de proteger o povo com seu exército. Há muita expectativa sobre a vida de um rei. Uma pessoa com muitos inimigos externos, os povos ao redor, querendo derrubá-lo, e por vezes inimigos internos. Às vezes, no caso de Davi, da própria família. E esse salmo nos lembra que um homem pode ter o poder que for, ele ainda é um ser humano, e por vezes as pressões são grandes demais. E o que eu creio que é o resumo do ensino desse salmo é que a resposta às incertezas é deixar de olhar para si e ao redor, orar a Deus e reafirmar a sua confiança, alegria na salvação e gratidão. Esse salmo começa com 4 lamentos. Por 4 vezes ele diz até quando. E a gente vê aqui o salmista olhando muito para si, né? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? E até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Muitos até quando e amém, amém, amém. E ele começa perguntando, para sempre te esquecerás de mim? Perguntando para o Senhor isso. E por diversas vezes a Bíblia usa a expressão, o Senhor se lembrou, como uma forma de tornar mais inteligível para nós as ações de Deus em favor do seu povo. Deus se lembrou de Noé e dos animais na arca, ele se lembrou de Raquel quando a tornou fértil, ele se lembrou de Ana quando lhe deu um filho, mas a verdade é que Deus nunca se esquece. E essa é uma expressão utilizada quando há uma mudança no agir de Deus. Deus não tem amnésia, ele não falha. Ele prometeu, inclusive, não esquecer o seu povo e a sua aliança. Né? Deuteronômio 4:31 diz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Por outro lado, há várias referências a Israel esquecendo do Senhor, mas o Senhor prometeu não esquecer a aliança feita com o seu povo. Ainda assim, o salmista experimentava um momento da impressão do esquecimento de Deus. A promessa é real, mas o sentimento do salmista também. E é uma expressão muito forte, né? Para sempre. É a impressão de um esquecimento eterno. O Senhor nunca vai olhar para mim. O Senhor nunca vai lembrar de mim. E ele continua, até quando esconderás de mim o teu rosto? Deuteronômio 31, 17 a 18, usa essa expressão. Fala, nesse dia, Deus falando, né? A minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia, não nos alcançaram esses males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Então veja que há menção de esconder o rosto, né? No sentido de pecado e idolatria. Mas há também um uso numa situação de provação. O salmista experimentava algo talvez também descrito por Jó, quando ele diz em Jó 13, 23 a 24, quantas culpas e pecados eu tenho,
notifica a minha transgressão e o meu pecado? Por que escondes o rosto e me tens feito por teu inimigo? Veja, a sensação da rejeição de Deus, no caso de Jó, não tinha necessariamente a ver com pecado. Inclusive, isso foi exatamente a acusação dos amigos de Jó, que foram repreendidos depois. O que estava passando era um sofrimento, uma provação. E o salmista continua: até quando inquietações no íntimo e tristezas no coração, dia após dia. E essa expressão inquietações no íntimo, ela pode ser traduzida como tomar conselho na minha alma. Até quando eu vou ficar tomando conselho na minha alma? Numa situação de inquietação, o salmista buscava conselho nele mesmo, na sua própria alma atribulada, remoendo aquela situação e aquele sentimento. Mas Salmo 19, 14 fala: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E Provérbios 8, 12 a 14 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, e eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Aqui a sabedoria fala como uma pessoa, né? E enquanto Davi buscava conselho na sua própria alma, ele não achava essa sabedoria de Deus, porque ele deixava de ter alívio ao meditar na vontade de Deus, conforme a sabedoria do Senhor. E ele então não estava buscando ao Senhor e a sua palavra com os seus conselhos, mas buscando conselhos na própria alma atribulada e em crise. E quantas vezes eu escuto a minha própria alma, né, os meus próprios pensamentos, aquela voz que fala com você constantemente, sabe aquela vozinha, né? A vozinha não é a vozinha, né? A voz pequena que fica na sua cabeça falando constantemente com você. Em meio ao sofrimento, e aí em meio ao sofrimento parece que ela só traz más notícias, né? Ela só traz coisas terríveis para você pensar. A tristeza no coração, ele fala da tristeza no coração dia após dia, mágoa e sofrimento no mais íntimo do seu ser, que também é reconhecidamente enganoso. Texto que a gente usa muito aqui, Jeremias 17, 9 a 10, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja, o Senhor que esquadrinha o coração, e é para ele que o salmista deveria olhar quando tivesse nas inquietações, para poder discernir o seu próprio coração atribulado. E ele continua: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Tribulações que também trouxeram sobre o salmista um temor de homens. Ele olhava para o inimigo e o seu triunfo, mas interessante, a sua preocupação não é a glória do Senhor, mas o triunfo sobre ele e a sua própria glória. E então, a partir do versículo 3, parece que há um início de um retorno à consciência, mas ainda com uma oração que eu estou chamando de uma oração egoísta. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, presta atenção em mim, considere, contemple a minha situação, Senhor, responde para mim, me mostra a verdade, vem em socorro. Em Salmo 34, 4 fala: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores.
Muitas vezes na crise a gente perde a verdade de vista. E ele pede: ilumina os meus olhos. A gente passou bons dias ali em Macaé, com a Cacá, com o Lucas e as crianças, e a gente ficou num lugar no campo, no meio do nada. Em um lugar que com certa frequência a luz acaba. E quando você está no meio do nada e a luz acaba, aí você descobre o que é escuridão, né? Aquela escuridão que você pode pegar com a mão. E aí você pega uma vela pequenininha, aquela chaminha pequenininha da vela, ilumina a casa inteira. E é isso que ele está pedindo. Ilumina, Senhor. E ele dá 3 motivos para isso. O primeiro motivo é um temor pela vida. Ele fala: ou eu dormirei o sono da morte. O salmista literalmente sentia que se Deus não respondesse, ele ia morrer. Davi estava desfalecendo com a impressão de que Deus não o ouvia. O segundo motivo é o temor pela derrota novamente. Os meus inimigos dirão: eu venci. De novo a preocupação de Davi com o triunfo dos inimigos. E Davi então ora a Deus dizendo que se Deus não o respondesse, os seus adversários o venceriam. E o terceiro motivo é o temor da zombaria. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Interessante, a oração de Davi, ele coloca essa preocupação dos adversários festejarem e se alegrarem com o seu fracasso e a sua derrota. Ele receava ser motivo de chacota e zombaria. Veja, não era pouca coisa que Davi estava preocupado. O triunfo dos inimigos resultaria no sofrimento do povo. Mesmo inimigos internos de Israel acarretariam sofrimento e desgaste do povo, que sofre quando a liderança fica prestando atenção nas suas disputas de poder e não dão atenção à necessidade do povo. Você já viu isso em algum lugar? E ao mesmo tempo, ainda parece que a preocupação maior de Davi é com o seu nome, com a sua reputação. Ele não fala nada do sofrimento do povo aqui. Mas percebe, mesmo o salmista orando essa oração que parece meio egoísta, muito preocupado consigo mesmo e com o seu fracasso, preocupado com o que vai acontecer, antevendo algumas coisas, como se ele pudesse prever o futuro, Davi angustiado, parece uma crise de ansiedade, né? Ele tem a impressão de que Deus não está olhando para ele, está com dúvidas e medos do que vai acontecer como resultado disso, coisas que ele não tem controle, e ele ora olhando para essa situação e pedindo que Deus o ajude, porque ele está preocupado com os seus inimigos, deles ficarem festejando o fracasso dele. Será que em alguma medida a gente sente algo parecido? Parece que as orações não são efetivas, você está desfalecendo porque parece que Deus não está te escutando, aquela noite escura da alma, que parece que tudo é um vulto e você fica pensando: o que os outros vão falar sobre isso? E o temor de homens, o temor de perigos, o temor pela própria vida. Agora, a oração de Davi, por mais egoísta que ela pareça, ou ela seja, ainda assim, Davi está fazendo exatamente o que ele deveria fazer quando se está numa crise de angústia, dúvida, ansiedade, e que nós devemos fazer também. Davi está preocupado em colocar as suas preocupações diante do Senhor, e por vezes isso pode soar bem egoísta. Mas não é isso que Filipenses 4, 6 a 7 fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos,
pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de respeito, tudo que é justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algum louvor. E 1 Pedro 5, 6 a 7 também, um texto conhecido dos ansiosos como eu. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Agora, é muito interessante como esse salmo termina. Até onde se sabe, assim como o testemunho da Jo, a situação não mudou. Os inimigos continuam existindo, os motivos das inquietações talvez se mantivessem, mas Davi, após a sua oração, ele coloca as ideias no lugar. Porque a resposta às incertezas é deixar de olhar para si e ao redor, orar a Deus e reafirmar a sua confiança, alegria na salvação e gratidão. Ele parece parar de se preocupar com o que ele não tem controle e ele demonstra confiança no Salvador e no seu amor leal com gratidão. Ele fala, eu porém, no que se refere a mim, o que eu, Davi, vou fazer em relação a tudo isso que eu estou sentindo e pensando e que está perturbando o meu coração. E então Davi faz 3 afirmações em resposta à sua angústia. A primeira é uma declaração de confiança no amor estável de Deus. Confio no teu amor leal. Davi afirma sua confiança, ele lembra que em um determinado momento ele depositou a sua confiança e isso não mudou, ele continua confiando no Senhor. A palavra aqui é literalmente se lançar sobre algo. É como aquela ilustração da cadeira, que o Luke gosta de usar bastante, eu uso também, porque eu aprendi com ele, que a gente confia na cadeira e por isso a gente se lança na cadeira. Eu deposito a minha vida sobre ela, sem reservas. Está falhando isso aqui. Como é que eu vou tirar porque eu não consigo desligar agora. Continuar aqui. Na cadeira eu estava, né? A gente confia na cadeira e a gente deposita a nossa vida sobre a cadeira, certo? Imagina como seria exaustivo você assistir ao culto ou a mensagem sentado na cadeira, mas tentando sustentar o seu próprio peso. Sabe aquele banquinho invisível? Né? Se você ouvisse a mensagem inteira sentado no banco invisível, tentando você mesmo, você não faz isso, você confia na cadeira. Você deposita a sua vida sobre a cadeira. Davi, ele fez isso, ele depositou completamente sem reservas a sua vida sobre o Senhor, ele se lançou ao Senhor, ele confia, ele deposita a sua vida e ele se lança no Senhor por causa do amor de Deus que continua mesmo independente de qualquer situação. O amor leal, o amor estável e duradouro de Deus, baseado na sua disposição em nos amar, na sua decisão de nos amar. Aqui é aquela palavra hesed, ou hesed, palavra no hebraico. E a gente tem um livro, né? Existe um livro do pastor Victor Mitchell, pai da FAB, com esse título, e ele descreve essa palavra. Ele fala, esta palavrinha hebraica é traduzida de diversas formas: bondade, benignidade, misericórdia, lealdade, fidelidade, amor, graça. A Septuaginta, né, a tradução grega do Antigo Testamento, geralmente a traduz por eleos, misericórdia. As muitas ocorrências do vocábulo ao longo do Antigo Testamento nos permitem entender a realidade de que Deus mantém generosamente fiel à sua aliança e à sua palavra no que tange ao relacionamento com seus filhos. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, ele desenvolve a ideia de que a aliança de Deus com o seu povo é fruto do seu amor leal, da sua fidelidade, da sua misericórdia e bondade para conosco, e por isso ele mantém as suas alianças. E Davi reafirma a confiança dele no amor leal, nesse amor estável, nesse amor que não muda,
ainda que ele estivesse instável naquele momento. Ele também faz uma declaração de alegria contínua pela salvação. O meu coração exulta na sua salvação. O mesmo coração, o íntimo de Davi, onde ele estava lutando e se autoaconselhando na sua crise, agora se torna o foco da alegria na salvação imerecida do Senhor. O que mudou não foi a situação, o que mudou foi o coração de Davi, foi a sua disposição, no que ele estava pensando e no que ele estava focando. Se havia qualquer pecado, inclusive, que fazia Deus virar o rosto contra ele, foi perdoado, ele foi salvo. Se havia qualquer provação pressionando o salmista, Deus o salvaria, seja aqui ou levando ele para a eternidade em segurança. Não é verdade que nem a morte pode nos separar do amor de Deus? Quantas vezes a nossa alegria se baseia em coisas que não são essa salvação do Senhor? E por fim, ele faz uma declaração de reconhecimento aos atos de bondade do Senhor. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Certamente uma das grandes armas contra a preocupação e ansiedade é a gratidão. O louvor, ou seja, o reconhecimento de que Deus é bom, excelente, e de que qualquer coisa boa que nós temos, por mais que nós não mereçamos, vem da parte dele. E ele nos dá todas as coisas boas, por mínimas que sejam. E Deus é tão bom, no seu amor estável e fiel para conosco, que ele não nos dá só o básico, não é verdade? Ele nos dá algo grandioso como a vida. O privilégio de desfrutar da criação, que ainda sendo caída é maravilhosa. Você já observou as formigas que trabalham no jardim da IBNA? Por vezes a gente tem que matar elas, certo? Mas é legal vê-las trabalhando. Aquela fila de formigas trabalhando juntas. Você já pensou, né? Uma vez eu tive uma conversa com uma das nossas filhas que gosta de cozinhar. Já pensou como Deus é bom de criar aromas e sabores? Já parou para pensar que para ter esse concreto aqui fora, Deus criou os elementos antes que o homem tivesse capacidade de juntar os elementos para que ele virasse esse concreto? Deus é muito bom em tudo isso. Mas mais do que isso, Deus nos deu o privilégio de fazer parte do seu povo. 1 Pedro 2,10 fala: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E a reação de Davi a essas coisas excelentes que Deus havia provido para ele, foi um canto de gratidão, louvor ao Senhor, reconhecendo quem é esse Deus. Algumas aplicações para nós. Parafraseando o nosso Senhor Jesus: nesse ano tereis aflições. A gente não sabe quais, mas o Salmo 13 nos dá uma maneira de lidar com as aflições, preocupações e ansiedades. O Salmo 13, ele vai de até quando, né? O salmista ali olhando para si, passando por uma oração que parece uma oração meio egoísta, pedindo para Deus olhar para ele, para a situação dele, e chegando à confiança no Salvador e o seu amor leal, declarando a confiança no amor estável de Deus, a sua alegria na salvação e o reconhecimento por atos de bondade do Senhor. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com Davi? Davi tomou os passos que sempre deveríamos tomar para lidar com as crises. Quando ele se viu numa crise, seja um problema no carro, uma dificuldade no emprego, a crise na família, com os filhos, no casamento, quando ele viu as dificuldades na política, a corrupção, sofrimento do povo, quando nós recebemos um novo projeto que a gente acha que é incapaz de realizar, e talvez a gente seja mesmo, quando vem problemas de saúde, ou até um problema crônico de saúde, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, no trabalho, em casa, na família, na igreja,
Em todas as circunstâncias de medo, preocupação, ansiedade, a resposta é a mesma, deve ser a mesma. Deixar de olhar para si e para as circunstâncias. Davi parou de olhar para si mesmo, para os seus pensamentos confusos ali, os seus sentimentos de abandono, mesmo o seu pecado, as circunstâncias que ele não tinha controle. Orar colocando as suas aflições diante do Senhor. Foi o que Davi fez ali, orou, colocando aquilo diante do Senhor. E retornar o foco, a confiança no Senhor e o seu amor estável, a alegria da salvação e o reconhecimento dos atos de bondade do Senhor. Davi retornou o seu foco, a confiança que ele tinha no Senhor, na alegria do Senhor e da sua salvação imerecida, e no louvor pelas coisas boas que Deus promove, gratidão, porque Deus tem sido muito bom. Queria ler novamente Filipenses 4, 6 a 7, porque é quase um paralelo do que Davi faz ali. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. A resposta às incertezas é deixar de olhar para si e ao redor, orar a Deus e reafirmar a sua confiança, alegria na salvação e gratidão.